Eu não sei vocês, mas eu aproveito esses momentos quando alguma criança sobe no púlpito e eu já declaro que o púlpito oferece oferta. Pastores, missionários, levitas, mestres, profetas, homens cheios de Deus. Então, quando você vê uma criança aqui no púlpito, você pode ter certeza, a igreja está abençoando ele. Está declarando que ele será um homem de púlpito. Será um homem e uma mulher que vai servir a Deus todos os dias. Amém. Todos os dias da sua vida. Gente, eu estava com saudade de vocês. Ó, eu vou dizer um negócio para vocês. Maceió é bom. É muito, mas vocês é melhor. Vocês é muito melhor. Glória a Deus pela vida de vocês. É como Rosiane diz assim: amor, você só vive falando. Vou para Maceió, vou para Maceió. Quando chegar lá, dá 3, 4, 5 dias, quer vir embora. Estou com saudade, estou com saudade. É porque vocês são top, vocês são incríveis. Eu, quando viajo, levo vocês sempre no meu coração. Tem uma palavra do Senhor para a nossa vida. E eu creio que, se você prestar atenção, Deus vai falar com você e vai mudar a sua história. Ou seja, Deus vai trazer aquilo que está no coração dele para o seu coração. Essa palavra encontra-se no livro de Esther, capítulo 2, versículo 15. Será o texto base, mas outros textos estarão sendo acrescentados nessa mensagem. E eu não sei, acredito que vocês também são assim. Mas quando eu começo a ler a palavra de Deus, eu vejo assim, já no começo, Deus falando comigo. Eu não creio que quando eu leio a Bíblia, eu não creio que quando eu escuto uma pregação, Deus está se referindo lá a Esther. Nesse caso específico, Deus está falando é comigo. A história de Esther vai servir para edificar a minha vida, mas é para mim esta palavra. Eu queria que você pensasse assim, todas as vezes que você fosse ler a palavra de Deus, ouvir uma mensagem do Senhor, se aproprie dela, é para você. Pode ter milhares de pessoas, é com você que Deus vai falar de uma forma pessoal. Diz assim, Esther 2, versículo 15. Quando chegou a vez de Esther, filha de Abiale, tio de Mardoqueu, que tinha adotado como filha, ela não pediu nada além daquilo que Hegai, oficial responsável pelo harém, sugeriu. Esther causava boa impressão a todos os que a viam. Ela foi levada ao rei Xerxes, à residência real, no 10º mês, o mês de Tebete, no 7º ano do seu reinado. O rei gostou mais de Esther do que de qualquer outra mulher. Ela foi favorecida por ele e ganhou sua aprovação mais do que qualquer outras virgens. Então ele colocou nela uma coroa real e tornou-a rainha em lugar de Vasti. O rei deu um grande banquete, o banquete de Esther, para todos os seus nobres e oficiais. Proclamou feriado em todas as províncias e distribuiu presentes por sua generosidade real. Feche os seus olhos mais uma vez. Pai, em nome de Jesus Cristo, como é bom, Senhor, meu Deus, meu Pai, estar de volta. Meu Deus, como é bom estar na Tua casa. Como é bom, Senhor, participar de uma adoração genuína, verdadeira, sincera. Uma adoração, meu Deus, meu Pai, que sai de dentro de cada um de nós. Uma adoração, meu Deus, crendo verdadeiramente em cada palavra. Crendo, Senhor, em cada frase. Crendo, Senhor, meu Deus, meu Pai, que aquilo que nós fazemos aqui na terra, nesse caso específico de adoração, nós estaremos fazendo nos céus. Meu Senhor, isso é muito grande, isso é muito forte. Senhor, meu Deus, na certeza, Senhor, que um dia, Senhor, meu Deus, estaremos diante do nosso Deus face a face. Assim como o Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor, nosso Salvador, está à direita de Deus Pai,
nesse exato momento intercedendo por nós, como nós vimos hoje na classe, lá em Jó capítulo 18, Senhor, eu digo isso para mim, não para o Senhor, porque o Senhor conhece toda a palavra, mas para minha mente, Senhor, meu Deus, nasceu na tua palavra que o Senhor é a testemunha fiel, que o Senhor é advogado, que o Senhor é intercessor, que o Senhor é o nosso amigo. Oh Jesus Cristo, quem tem um advogado como o Senhor, quem tem um amigo como o Senhor, quem tem um intercessor como o Senhor, meu Senhor, não tem, Senhor, meu Deus, meu Pai, por que se preocupar ou se angustiar com as situações, porque na verdade o Senhor tem, Senhor, meu Deus, meu Pai, sido muito fiel para com cada um de nós. Pedimos, Espírito Santo de Deus, que o Senhor fale conosco. Nós precisamos ouvir a tua voz. Nós sabemos que através da tua palavra, Senhor, que há libertação, através da tua palavra, salvação, através da tua palavra, restauração, através da tua palavra, cura, através da tua palavra, bênção, através da tua palavra, nós conhecemos cada vez mais o Senhor. Nós podemos ver como o Senhor opera, como o Senhor age. Nós podemos ver, Senhor, meu Deus, meu Pai, o que está lá no teu coração, no mais profundo do teu ser, quando meditamos na tua palavra. Senhor, meu Deus, quando ouvimos a tua palavra, eu creio, Senhor, meu Deus, exatamente assim. É como se o Senhor tivesse, Senhor, espalhando as coisas que tem nos céus ao nosso favor, ao encontro de cada um de nós. Que esta manhã, Senhor, mais uma vez, ó Deus, os céus sejam manifestados, o teu nome seja engrandecido, Senhor, que eu diminua, o Senhor cresça, mas fale conosco, Pai, no nome de Jesus. Amém. Aumenta um pouquinho, meu filho, esse retorno aqui, como também diminui aquela temperatura, né, ali. Não sei, aqui, rapaz, aí é diferente, né? Quando a gente chega aqui, o fogo começa a queimar. Eu tenho um tema, né, para a mensagem de hoje. Eu gosto muito de pregar com tema, porque a Virlana ali, seja bem-vindo. Virlana estava na missão, voltou. Deus abençoe, minha filha, a sua vida no nome de Jesus Cristo. Eu sempre gosto de colocar um tema, porque ele nos ajuda a gente ligar ou coligar a palavra de Deus, aquilo que Deus quer falar conosco. E o tema foi extraído da própria palavra. Chegou a minha vez. Aleluia, né? Olha o versículo 15, diz assim: quando chegou a vez de Esther. Quando chega a nossa vez, não dá para ninguém. E a nossa vez não somos nós que nos colocamos na frente da fila. É o próprio Deus que nos coloca. Esther era uma filha do coração de Mordecai, um judeu, um homem temente a Deus da tribo de Benjamim, que junto com o povo judeu foi levado cativo por Nabucodonosor. E às vezes isso me faz pensar um pouco. É plano de Deus que eu e você sejamos levados cativos em alguma área? Não é plano de Deus. O plano de Deus é que eu e você sejamos livres, mas não só livres para ir e vir, livre para adorar a Deus, livre para viver as bênçãos que Deus tem para a nossa vida. Mas quando nós olhamos a Bíblia, nós podemos ver que esse mesmo plano, esse mesmo propósito, esse mesmo desejo que Deus tinha e continua tendo, o povo dele não estava entendendo e preferiu viver uma vida à margem de Deus. O que é isso, pastor? Viver à margem de Deus, sou eu que decido a minha vida. Eu vou dizer como eu devo viver. Não são as escrituras. O padrão é meu. O padrão é o que eu penso. O padrão é o que eu sinto. Logo, o padrão é o que eu quero viver. Então, todos os cristãos ou povo de Deus que assim decidem viver,
eles estão declarando que eles querem viver independente de Deus. E as pessoas que são independentes de Deus se tornam dependentes de alguém. Porque ou nós somos dependentes de Deus, ou nós somos dependentes do inferno, quer entendamos ou não, quer creiamos ou não. E o povo judeu, ele resolveu andar no seu bel bem prazer. Eu vou andar do jeito que eu quero. Como se fosse nos dias de hoje. Eu vou viver a vida que eu quero viver. E a Bíblia diz que Deus entregou esse povo à escravidão. Veio Nabucodonosor, o rei da Babilônia, lutou contra o povo de Deus. Na verdade não precisou nem lutar, só sitiou. Contra o povo de Deus, o povo de Judá, e prevaleceu. Gente, isso não bate. Quem conhece Deus, quem conhece o coração de Deus, quem conhece os atributos de Deus, sabe que isso não confere, não bate. Mas infelizmente o povo, ele foi levado cativo porque resolveu viver a sua vida do jeito que queria. Isso tem que chamar a minha atenção e a sua. Uma vez que nós entregamos a nossa vida para Jesus, uma vez que o Espírito de Deus, o próprio Deus habita dentro de você, não, mas eu vivo. Está escrito na palavra, mas Cristo vive em mim. Nós precisamos entender esse princípio de legalidade que nós damos a Deus, de ser o Senhor absoluto da nossa vida. Nem eu e nem você podemos pensar, falar, sentir e agir como se nós não tivéssemos um Deus a prestar conta. Então precisamos sempre consultar o Senhor. E a falta disso fez esse povo ser levado cativo. Mas mesmo assim era o povo de Deus. Mas mesmo assim existia uma promessa de Deus para esse povo. Mas a palavra do Senhor fala que Deus levanta um outro império para libertar esse povo da escravidão de Nabucodonosor. Tudo dentro do tempo e da forma como Deus já tinha estabelecido na sua palavra. Depois de 70 anos, o povo ia cair em si, a graça de Deus viria, a misericórdia de Deus viria, o amor de Deus viria, a compaixão de Deus viria, a bondade de Deus viria, e aquele povo que era cativo voltaria a viver as promessas que Deus tinha para a vida dele. E quando nós olhamos aqui o povo judeu, mais especificamente na vida de Esther, nós podemos ver aqui que chegou a vez de Esther. Mas Esther não está aqui, pelo menos se tiver alguma Esther, não é essa Esther que aqui está se referindo. Mas eu e você, essa palavra é para mim e para você. Deus está dizendo que não importa o que tenha acontecido lá atrás, chegou a sua vez. Não olhe para trás. Se arrependeu, confessou, deixou, alcance a misericórdia de Deus. Chegou a vez de Esther viver o quê? Chegou a vez de Esther de viver o que Deus tinha para ela. Eu e você fomos destinados para a glória do Senhor, para viver a glória do Senhor. Eu creio, mas creio mesmo, que se o Senhor quisesse tão somente a salvação nossa, ou a salvação de terceiros, tão somente isso é o principal, indiscutivelmente é o principal. Na hora que nós fôssemos salvos e evangelizasse, muitos outros também fossem salvos, Deus nos levaria. Mas Deus tem propósito na nossa vida, de usar a nossa posição, as bênçãos dele, para alcançar outras vidas. Infelizmente tem pessoas que você fala de Jesus, ele ainda não compreende. Mas quando você fala do seu testemunho, ele compreende Jesus. Ele vê que atrás daquilo ali, daquela experiência, tinha um Deus que fez coisas extraordinárias. Então chegou a vez de Esther viver o que Deus tinha para ela. Guarde isso no seu coração. Deus tem coisas extraordinárias para a nossa vida. Claro, indiscutivelmente, o principal espiritual. Uma vez Deus me usou para um homem
dele, um filho dele, um homem de Deus, e mandou dar um recado para ele, dizendo assim: a sua prioridade não é a prioridade de Deus. A prioridade de Deus não tem sido a sua prioridade. Glória a Deus que esse homem entendeu e começou a priorizar os planos de Deus. Mas faz parte dos planos de Deus que nós vivamos abençoados, que nós sejamos abençoados. Esther era escrava. Escravo não tem direito a nada. Escravo de um povo que tinha sido levado cativo, fracassado no seu relacionamento com Deus. E agora Esther está lá. Estava entre aquelas moças que poderia se tornar uma rainha. Será que se eu e você estivéssemos lá nessa época, nós poderíamos ver tamanha mudança? Uma escrava transformando na segunda pessoa mais importante de um reinado mais poderoso da época. Será que nós víamos isso? Mas Deus começa a manifestar uma mudança radical. A mudança radical estava para acontecer. O que significa? Tem mudança de Deus, radical. É radical mesmo, mudança ao extremo. É como se mudasse do norte para o sul, do leste para o oeste. Tem uma mudança radical de Deus para acontecer na nossa vida. Claro que a primeira mudança, a mais importante, é a mudança do nosso relacionamento com Deus. Quando nós estávamos louvando aqui, eu estava dizendo assim para o Senhor: se o Senhor vier, quando eu estiver na terra, eu vou te receber. Eu vou te receber, Jesus. Você vai tocar a trombeta, eu vou ver o Senhor e eu vou receber o Senhor. A alegria é tão grande de Jesus Cristo na nossa vida, que nós precisamos, entre aspas, receber o Senhor a cada momento da nossa vida. Eu não sei a tua luta, como você está vivendo, mas chegou a sua vez de viver o melhor de Deus. Sabe qual é o maior problema do povo de Deus? Crer na salvação. Não sei se é com medo do inferno, ou se realmente porque a salvação é muito boa. Mas não crer que Deus tem uma vida abundante para ele. Em qualquer área, emocional, sentimental, conjugal. Se eu entendo que Deus tem o melhor para mim como pai, Deus não é só Deus. Deus é pai. Se eu entendo que Ele tem o melhor para mim, o que é que me cabe? O que é que eu devo fazer? Me aproximar dEle. Claro que não é só por causa das bênçãos materiais, mas isso faz parte do pacote de Deus. Jesus disse: eu vim para que você tenha vida. E qualquer vida, Ele diz, é uma vida mediana, é uma vida rasa, é uma vida de sofrimento, é uma vida de angústia, é uma vida de tristeza. Isso vai fazer parte. Mas não é isso que Deus tem para a gente. Eu queria que você me ajudasse a pregar aí para o seu vizinho e dissesse assim para ele: tem coisas grandes de Deus para você. Mas olha só, você quando vier a um culto, ou quando você participar de um culto, se envolva nele. Não vai fazer como aquela história da galinha e do porco, do omelete, né? A galinha vai dar o ovo, o porco vai dar sua vida para o bacon. Qual é o mais importante desses dois na participação do omelete? Porco, não é da galinha. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer que você participe do culto. Todo pregador, mas deixa eu falar de mim, todo pregador acredita que faz isso. Jejua, ora, busca direção. Uma semana eu já sabia que eu ia pregar hoje. Então eu já vim desde Maceió orando para que Deus revele uma palavra. Não seja eu que escolha uma palavra, que Deus escolha a palavra para a minha vida, para a vida da igreja. Aí Deus vai, nos separa 8, 10, 12 horas para preparar uma palavra do trono dele, para você entender fielmente o que ele está falando, o que ele quer falar com a igreja.
Aí eu chego aqui e digo para você, Deus tem grandes coisas para você, vira para teu vizinho, aí você vira para seu vizinho e diz, Deus tem grandes coisas para você. Eu acho que Deus olha, ele não está entendendo qual é a grandeza que eu tenho para ele. Eu acho que ele não está entendendo. Porque quem não passa por luta, quem não precisa de um milagre aqui? Quem não precisa de uma resposta de Deus, de uma providência de Deus? Seja na vida espiritual, emocional, qualquer área da sua vida. Aí Deus vem e diz para você, ó, diga para seu vizinho que ele vai viver o melhor de Deus, e parece que Deus está dando uma nota, não vou falar nota não, que parece que está muito alta ainda, né? Uma nota de R$2, uma moedinha de 1 centavo. Glorifica a Deus. Quando Deus falar com você, Deus está levantando a palavra para você, dizendo que você vai viver o melhor de Deus. Pega ela, toma posse dela, diz glória a Deus, aleluia, eu me aproprio, Senhor, eu tomo posse dessa palavra. Tem nada a ver do pregador. O pregador é animado, você dando glória ou não dando glória. Eu sou animado. Eu sou animado aqui, eu sou animado no quintal da minha casa, eu sou animado sozinho. Mas a glória que você dá alegra o coração do Pai. E o inferno fica chateado com você. Então glorifica o nome do Senhor. Exalta, amém, Senhor. Eu me aproprio de cada palavra tua, seja de exortação ou de bênção. 1 Coríntios 2:9. Hoje na classe de guerra espiritual nós tivemos lá umas conversazinhas. E nessa conversa a gente parece que a nossa religiosidade impede o agir de Deus na nossa vida. Pastor Bruno, a gente quer ser mais justo do que Deus, mais amoroso do que Deus, mais santo do que Deus, mais certo do que Deus. A gente quer achar que a palavra de Deus em determinados momentos não é da forma como está falando, é da forma como nós acreditamos, como nós pensamos. Aí vem aqui 1 Coríntios 2:9, mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvido viu, nem jamais penetrou no coração do homem o que Deus preparou. Você tem ideia do que significa isso? Tem mistérios de Deus para ser revelado para você. Tem coisas novas de Deus, aquilo que ninguém... Gente, nós estamos aí o quê? Quase 8 bilhões ou 8 bilhões de habitantes na Terra. Já pensou, mano? 8 bilhões de habitantes aí na Terra. Aí Deus diz, eu tenho uma coisa para você que nenhum dos 7 bilhões, 999, sabe? Só você vai receber. Aí isso tem que falar conosco. É coisa em comum, coisa extraordinária. O que Deus vai te dar vai recompensar o tempo de escravidão. Eu anotei isso aqui para mim, que o Espírito Santo me deu ontem. O que Deus vai te dar vai recompensar o tempo de escravidão, das lutas, da vergonha e da humilhação. Tem situações que nós sofremos, nós somos escravizados, não que necessariamente tenha sido causado por nós. Nesse caso, muitos dessas escravidões que aconteceram aqui, foi por causa do rei. Claro que o povo participou. Claro que os sacerdotes participaram, mas nem todos. Tinham homens íntegros no meio do povo. Tinha mulheres íntegras no meio do povo. Tinha líderes íntegros, mas a maioria não eram. Aí vinha a escravidão. Aí Deus diz, ó, o que Deus vai te dar, vai recompensar o tempo da escravidão. Isso é conversa de pastor, não é Bíblia. É a palavra de Deus. A concorrência estava grande, imagina. Você pensa que era só a rainha Esther? Tinha uma rainha lá que achou que era grande demais. O rei mandou chamar, uma forma ou de outra, mas o rei era autoridade, mandou chamar, e a rainha Vasti anterior, ela disse, não vou. O rei foi, destituiu ela do cargo e abriu uma vaga para a rainha do rei. Parece uma redundância, né? A rainha do rei. Mas desse rei. E a Bíblia diz que o rei, por orientação dos seus líderes, conselheiros, passasse por toda a cidade e escolhesse mulheres bonitas, lindas, para que elas fossem treinadas
para se apresentar diante do rei. Então a concorrência era grande, não era só Esther não, tinha muitas outras mulheres também lindas, formosas aos olhos do rei. Muitas moças se apresentaram ao rei, outras ainda iam se apresentar. Eu gosto disso. Mas quando a rainha Esther chegou, a fila parou. Gente, deixa o Espírito Santo fluir aí na sua mente. Pode falar aí, a fila parou, eu cheguei, a fila parou, a concorrência parou, acabou a concorrência. A ordem tinha sido dada por Deus. Não foi o rei que tão somente desejava. Era plano de Deus que Esther fosse rainha da maior nação da época, da nação mais poderosa da época. Quando eu olho aqui, eu vejo que chegou a vez de uma escrava se tornar rainha. Você tem ideia do poder disso? De uma Zé Ninguém aos olhos do homem se tornar a segunda pessoa mais importante da terra, que a primeira era o rei, depois era ela. A ordem tinha sido dada por Deus, chegou a vez dela, acabou. Quando chegar a sua vez, acabou. Mas você vai ver que você vai ter que provocar essa vez. Pastor, por que a fila parou? Porque o tempo de espera acabou. Não entendeu nada. Acompanha comigo. Olha só, um dia eu estava em casa e passando lá no Nordeste, né, Roscredes diz Pindaíba, numa situação muito delicada, Marcão, muito delicada mesmo. O dinheiro não dava, não vou dizer para nada, porque dava para pagar ainda algumas coisas, mas ficava outras pendentes, Rodrigão. E eu me lembro que eu estava um dia em casa orando, dia de semana, aqui, já morando aqui, de volta, aí assistindo um programa na rede de uma emissora aí de uma igreja muito forte. E na hora eu vi o pastor declarar assim, ó: mês de agosto é um mês de desgosto. Rapaz, o cara era uma bênção, até falar isso. Quando ele falou o mês de agosto, por causa de despachos, existe toda uma informação maligna, espiritual sobre esse mês. Mas um pastor chegar e dizer, e eu ouvindo, que o mês de agosto era um mês de desgosto, e eu nasci em agosto, minha mãe nasceu em agosto, meu pastor colado aqui comigo nasceu em agosto, a Amanda nasceu em agosto, tanta gente boa nasceu em agosto. Aí vem um desavisado do inferno. Mas pastor, mas foi desavisado lá. E falou que o mês de agosto era um mês de desgosto. Você acha que eu aceitei aquela palavra? Mas você acha que eu fiquei sentadinho ali, ouvindo ele falar aquelas coisas? Claro que não. Me levantei e disse, Satanás dos infernos, eu anulo essas palavras, eu destruo essas palavras. Aí eu fui dizendo, o mês de agosto foi Deus, primeiro Deus chamou a minha mãe. E você vem dizer que é um tempo ruim? Não. E eu nasci também, aí eu arrebentei. Aí eu fui para cima dele. Está destruído tudo isso, que o mês de agosto é um mês de desgosto. Se eu entendo essas coisas, eu tenho que participar. Eu quero chamar a sua atenção para isso, nesse exemplo. Quando você estiver ouvindo alguma coisa e a coisa é de Deus, pega. Se não é, anula, desfaz, destrói isso. Tinha uma concorrência, era muito grande a concorrência. E Deus me mostrou muitas coisas, falou muito comigo nesse final de semana. Que o tempo de espera tinha acabado. Gente, eu tenho tanto testemunho dessa mensagem aqui. Eu estava esperando uma decisão, pastora Renata, que ia mudar a minha vida econômica, financeira, mas ia assim, mudar mesmo, arrebentar, no sentido bom da palavra. Marcos, era uma coisa assim que acabou.
virasse a página mesmo. Coisa grande, coisa grande. E eu fui convidado para participar. E eu me lembro que, como eu sabia que era algo que ia mudar muito a minha vida, essa decisão ia mudar, e era resposta de oração. Deus mostrou como resposta de oração. Aí eu viajei para outra cidade. Aí eu não sou bobo, Samuel. Peguei a minha amiga, peguei a minha intercessora, coisa mais linda do mundo, a mulher mais especial do mundo, a mulher que passou comigo nos tempos do vale, das vacas magras. Chamei ela e disse: tu vai comigo, vamos lá. Minha intercessora, minha amiga. Aquela decisão que ia acontecer naquele dia ia mudar minha vida financeiramente. Mas era uma mudança radical, uma mudança muito boa. E eu levei Rosiane para estar orando, intercedendo por mim. Deixa eu dizer um negócio para você: seja esperto, você que é casado. Seja esperto, não tem amiga melhor do que a sua esposa. Deus vai lhe dar amigas, vai dar, vai. Mas nenhuma delas, com todo o respeito às amigas que eu tenho, e vocês são muitas delas, com todo o respeito, nenhuma se compara a ela. Nenhuma. Minha intercessora, leve ela, participe as coisas da sua vida com ela. A pessoa mais interessada na sua paz, na sua vitória, na sua alegria, é a sua esposa. É ela. Ela que vai estar lá pagando um preço quando a sua cabeça está cheia ou você está cheio de atividade. É ela que está orando por você. É ela que está intercedendo por você. É ela que está gemendo por você. É ela que está chorando por você. Então pega esse conselho. Quando tiver algo para fazer, uma decisão para tomar, a sua esposa é a melhor que tem para estar do seu lado. Pode pedir oração para o pastor? Pode, estamos aqui para orar. Mas não tem ninguém melhor do que a sua esposa. Aí eu peguei a minha coisa linda, peguei o meu amor e levei lá. E de madrugada Deus me acorda. Deus tem uns mistérios, né? Eu já estava... Gente, isso aqui tem... O que, amor? Mais de 15 anos. Deus me acorda de madrugada e eu escuto o Senhor falar assim, como você está ouvindo a minha voz. De madrugada. Me levantei para orar. Aí, Fábio, eu escuto Deus falar assim: o coração do rei está nas minhas mãos. E eu vou pôr na direção que eu quero. E esses homens eram poderosos. Eram homens respeitados e muito poderosos. A posição deles era a posição que até hoje é de muito poder dentro do estado. Aí Deus disse: eu vou pegar o coração deles, vou colocar na minha mão, e eu vou designar na direção que eu quero. Quando eu ouvi isso, eu digo: eu conheço essa palavra. Eu conheço essa palavra. Aí fui lá na Bíblia, né? Provérbios 21:1. O coração do rei é como um rio controlado. Aleluia. E ele dirige para onde quer. Da NVI. Na Arca diz assim: como um ribeiro de águas, assim é o coração do rei na mão do Senhor. A tudo quanto quer, o inclina. Aí Rosiane, quando acordou, disse: amor, a vitória é nossa. Amor, olha o que Deus falou. Ainda não ia nem acontecer a reunião. Isso era amanhecendo o dia. Não, já tinha amanhecido o dia quando ela acordou. Eu digo: olha o que Deus falou, minha filha. Aí eu comecei a me alegrar, como um dia ela se alegrou, né? Eu já contei esse testemunho, mas o Espírito Santo me traz a lembrança. Eu vou contar aqui para outras pessoas que não conhecem. Um dia a gente estava em Maceió, eu precisei voltar. Ao invés de deixar um cartão múltiplo para a Rosiane, o cartão que ela estava na carteira era o cartão só de crédito. Não era de conta corrente também, de débito e crédito para sacar dinheiro. Aí ela vai e liga para mim e diz assim: amor, manda X para mim
deposita na conta do meu irmão, eu vou falar com ele. Quando ele vier almoçar aqui, na casa da mãe dela, eu vou pedir para ele me dar, entregar a mim. Sabe por quê, amor? Aí eu disse assim para ela, tá bom, eu vou depositar na conta do irmão dela, do Darinho. Ela disse, sabe por quê, amor? Eu vou fazer isso com dinheiro, eu vou fazer isso com dinheiro. E, rapaz, a mulher sabe o que faz com dinheiro na mão. Eu vou fazer isso com dinheiro, eu vou fazer isso com dinheiro. Aí o Espírito Santo chegou para mim e disse assim, o dinheiro não chegou nem na mão dela. Ela confia tanto em você, ela crê tanto em você, que já começou a fazer planos com dinheiro que não estava na mão dela, mas que tinha uma promessa sua. Não deveria o meu povo confiar mais em mim? Vira para teu vizinho, diz assim, faz planos. Faça planos de todas as promessas que Deus fez. Samuel, aos olhos do homem, não era para eu estar ali não, Samuel. Aquela posição não era minha não. Aquele lugar era para outro. E não tem nada de baixa estima não. É porque a especialidade do negócio não era minha. A minha era finanças, tinha nada a ver com finanças. Tinha a ver com outra área. Eu não tinha aquela experiência. Mas, Fábio, eu não tinha. E daí? Deus tinha. Você não tem experiência? Deus mandou abrir um negócio? Abra! Deus mandou fazer um negócio? Faça! Pastor, eu não sei vender uma cebola. Ah, meu querido, na hora que você seguiu o que Deus mandou para você falar em cebola e batata, tem gente aqui que sabe vender bem, né? Alho. Vou vender cebola e batata, só fala ali com o João que você vai aprender a vender. Mas o que Deus tem para você, não depende de você. Depende dele. Ah, eu não tenho expertise. Eu não tenho experiência. E daí? Quem te chamou? Ele porventura vai frequentar algum curso? Vai entrar em alguma sala para se especializar em algum assunto que porventura ele não conheça? Eu me lembro de José, Gênesis 37 em diante, até 41. A história de José é uma história linda. José é o 11º filho de Jacó. Tinha 10 na frente. A preferência do homem era o primogênito. Mas Deus não tinha o governo do Egito para o primogênito. Deus tinha o governo do Egito para aquele que ele escolheu. É Deus que escolhe. Aí ele vai e conta os sonhos que você conhece a história. E nos sonhos que ele teve, ele via a família dele, as pessoas, até o pai e a mãe se encurvando diante dele. Aí a inveja subiu, cresceu, pega um menino de 17 anos, vende como escravo, mas Deus estava ali com ele. A Bíblia diz que Deus era com ele. Deixa eu dizer um negócio com você. O problema, Marquinhos, não é escravidão. O problema não é luta. O problema não é adversidade. O problema não é o problema. O problema é quando você está vivendo o problema, como é que você está com Deus? Tem promessa de Deus? Tem palavra de Deus para você? Tem alguma bênção de Deus liberada para você? Aí eu imagino José, lançado ali naquele poço, vendido como escravo lá para Potifar. Mas na cabeça dele, ele nunca esqueceu a promessa. Ele nunca esqueceu o sonho. Ai, meu querido, não é porque você está vivendo um momento difícil que a promessa de Deus caducou, que ela não vai acontecer na sua vida. Eu fico imaginando ele enfrentando aquelas grandes adversidades, aqueles grandes problemas. E o que é que alimentava ele? A promessa. A promessa alimentava José. José vai para a casa de Potifar. O diabo sempre quis frustrar os planos de Deus na vida de José. O diabo viu quando José contou os sonhos. Ah, não vou deixar cumprir não. Aí vende ele. Os irmãos vendem. Vai para cá de Potifar. Uma bichinha sem vergonha, a mulher de Potifar. Tentou seduzir ele. Mas ele entendeu. Se eu quero a promessa de Deus, eu tenho que me santificar.
eu não posso de jeito nenhum viver uma vida de pecado. A mulher que agarrava o cara não quis, caiu fora, mentiu, foi preso, de novo lançado lá no cárcere. Lá no cárcere acontece uma situação. Vocês estão lembrados? O que foi que fez ele sair da casa do pai dele para viver essa adversidade? Sonhos, promessa. Guarda isso aí. Ele está lá onde? No cárcere. O que acontece lá no cárcere? Copeiro e o padeiro do rei, dois homens de confiança do rei. Falando nisso do copeiro do rei, Marquinhos, ainda vou preparar uma palavra. O copeiro, ele tinha a função de não permitir que nenhuma comida ou bebida venenosa o rei comesse ou bebesse. Isso é só abrindo um parênteses aqui para você, para dar um gostinho de aquela imagem quando eu for pregar sobre isso. Então chegava no copeiro, ele tinha que fazer o quê? Veneno para aqui. Um escolhido de Deus, uma escolhida de Deus, o veneno do inferno para aqui. Para. Ele parava, daqui não passa. O problema daqui não passa. A situação daqui não passa. Os planos do inferno daqui não passa. Para aqui, mas deixa eu voltar para José. Aí José vai e revela os sonhos ao copeiro e ao padeiro. E aconteceu exatamente. Copeiro é restituído ao cargo. Padeiro morre. Do jeito que Deus tinha dado a revelação para ele. Da forma como Deus tinha dado o discernimento para ele. Copeiro volta lá para o rei. Esquece. Passa-se 2 anos. Agora quem tem um sonho? Faraó. Você não está entendendo. Aquilo que levou ele para a escravidão, aquilo que levou ele para a adversidade, é aquilo que ia levar ele para o governo. O problema que você passa, que você enfrenta, Deus vai usar essa situação para te honrar, para glorificar o nome dele, e a vida de outras pessoas ser edificada. O sonho era o problema, mas o sonho foi a resposta de Deus para a vida de José. Aí Faraó tem um sonho. Aí no sonho de Faraó, ninguém podia revelar. Quem podia revelar? Quem tinha experiência. Eu tenho experiência de sonho, cara, eu sonhei. Eu tenho experiência de casamento, eu sei o que é um casamento ruim. Eu sei o que é. Eu tenho experiência de safadeza, de adultério, eu sei o que é isso. Eu sei a desgraça que isso provoca, eu tenho experiência. Eu tenho experiência de doenças incuráveis, eu tenho experiência. Eu tenho experiência de quebradeira, eu tenho experiência. Deus vai e usou a experiência que ele tinha para colocar ele na posição que Deus tinha para ele. Então não reclame, não murmure do teu problema. Deus vai usar o teu problema para te elevar, colocar na posição que ele tem, para ser um instrumento de bênção na vida de reis. Aleluia. Olha só, sem experiência nenhuma, pastor Silva, nenhuma, 0 de experiência, o cara vai governar, vai administrar a nação mais poderosa da época. Já pensou, Rodrigão? Eu não tinha experiência nenhuma, não tinha nenhuma formação acadêmica, não tinha nenhum curso superior. Não estou dizendo que não seja importante, por favor, entenda aqui o texto. Não tinha pós, não tinha mestrado, não tinha doutorado e nem pós, mas ele tinha Deus. E quem tem experiência e não tem Deus nessas áreas, nada usufrui. Quem conhece o testemunho do Rodrigão sabe disso. Ele não tinha experiência nenhuma, então não te preocupe. Deus estabeleceu uma promessa para você e você diz: eu não sei nem para onde ir, não sei nem o que fazer. Mas se você souber para onde ir, Deus vai compartilhar a experiência que Ele tem com você.
Deixa eu te dar um segredo aqui. Ele não tinha nenhuma experiência para governar a maior nação do mundo. Mas José, ele tinha a promessa de Deus. Ele não tinha nenhuma experiência, mas ele tinha relacionamento com Deus. Se você que tem orado para Deus abrir portas, não se preocupa não. Deus abre portas. Eu quero, Senhor, ter recursos para abençoar A, B, C, abençoar a tua obra, a minha vida mesmo, para ser uma vida abençoada. Senhor, e tem uma proposta aí surgindo, só que eu não tenho experiência, eu vou ter que recusar. Isso, para quem não conhece Deus, ok, é o caminho. Mas para quem tem intimidade com Deus, para quem conhece Deus, a promessa era que José seria grande. A promessa de Deus para mim e para você continua a mesma. Que sejamos grandes. Deus tinha isso para José. A promessa foi revelada e José segurou. Ele não permitiu que a adversidade, os problemas, impedisse de ele viver as promessas que Deus tem. Todos nós temos promessas. Seja ela revelada, dito aqui de púlpito, ou seja ela através da palavra, todos nós temos promessa. Não abra mão da promessa do Senhor. Eu conheço um homem, Rodrigão, um homem de Deus. E esse homem trabalhava muito. Ele deu esse testemunho para mim. E abre-se um concurso para procurador da República. Esse homem, além de trabalhar muito, ele tinha família. Ele não tinha tempo para estudar. Mas ele se apegou a Deus. Ele buscou em Deus. E Deus prometeu para ele. E ele foi fazer a prova, Pinheirinho. Quando ele abriu a prova, parecia grego. Ele contou esse testemunho para mim. Pastor, eu não sabia nem para onde ia. Eu não sabia nem como responder. E ele orou, Senhor, pega na minha mão. Que todo chute que eu der eu faço um gol. E foi lá. Você já sabe a resposta. Você já sabe o final. O homem se tornou um dos maiores procuradores da República. Aí você está preocupado. Aí você vai, quer um concurso. Viu, pastor Jailson? Quer um concurso. Quer ser aprovado em um concurso. Eu tenho que estudar 10 horas. Aí eu vou abrir mão da qualidade com a minha esposa. Vou abrir mão da qualidade com meus filhos. Vou abrir mão do meu tempo com Deus. Vou abrir mão da igreja, da escola dominical, dos cultos. Sabe por quê, Bruno? Porque eu preciso estudar. Eu tenho que estudar. Tem coisas que são inegociáveis. Deus, família. Nada pode substituir isso na sua vida. As coisas mais importantes para a minha vida e para a sua vida, primeiro é Deus. Segundo é família. Se algum estudo seu, não estou dizendo que não estude. Você vai ter outro tempo, você vai ter a madrugada. Mas não comprometa o seu tempo de relacionamento com a sua família para estudar. Não se comprometa, não comprometa o seu tempo com Deus, de servir a Deus, de estar na igreja para estudar. Se Deus tem para você 2 horas que você estudar, 1 hora que você estudar, Deus vai revelar para você exatamente o que você vai estudar. O que vai cair na prova é o que você vai estudar. José entendeu esse propósito. Deixa eu compartilhar mais um segredo aqui para você. Tudo de ruim que aconteceu com José foi devido aos sonhos, e tudo de bom que aconteceu com José foi devido aos sonhos. Então não reclame dos seus problemas não. Glorifica a Deus. Tire lição deles. Pega essas experiências. Onde você foi provado e aprovado, será isso que Deus vai usar para te honrar. Onde você for provado e aprovado, será isso que Deus vai te usar para honrar.
Deus prometeu que você vai prosperar. Abre o leque. Abre o leque. Engraçado, eu sempre falei desse negócio de leque aberto, que o Senhor colocou essa ideia, né? Na minha cabeça de abrir o leque, que o leque tem várias partezinhas, né? Aí a gente pode pegar uma área emocional, sentimental, conjugal, familiar, etc, etc, todas as áreas da nossa vida. Aí nessa, não sei se estava em madrugada ou estava durante a noite, aí o Senhor falou comigo e disse assim: leque fechado não refrigera. Eu digo, eita Deus, e é verdade, né? As mulheres que usam leque, se tiver fechadinho, não tem vento nenhum. Abre o leque. Abra o leque, vira aí para o seu vizinho, diz, abre o leque. Abra o leque. Fala para ele, leque fechado não refrigera não, meu querido. Abra a visão. Abra seu entendimento. Abra sua fé. O que Deus tem para você. Eu não tenho dúvida quanto às promessas que Deus tem para nós. Eu sou testemunha de grandes, impossíveis promessas na vida de várias pessoas daqui. Muitas já cumpridas, hoje outras em fase de crescimento. Aí Deus vai me trazer um casal. Deus falando comigo. De um casal, rapaz, que chegou. Nós estávamos ainda no outro prédio, pastor Jailson. E o cara chegou. Ele chegou, a mulher dele estava com a barriga desse tamanho. Com um barrigão. Cheio de lutas. Cheio de problemas. E esse homem vai e determina no seu coração a buscar as bênçãos de Deus, a viver as promessas de Deus na vida dele. Eu me lembro desse homem lá no começo, rapaz, a situação crítica. A mulher já tinha dado o seu segundo filho, situação caótica, precisando do emprego, precisando de comida. E eu me lembro muitas vezes, ela aqui nos cultos, Deus usava um profeta e diz, eu vou te abençoar, e o cara não tinha nem o que comer. Eu vou te abençoar. Ele vinha para a vigília, Deus usava outro lá e dizia, eu vou te abençoar, eu vou mudar a tua sorte. Não é isso que eu tenho para você, eu tenho coisas grandes para você. E ele estava aqui, culto após culto, café com Deus após café com Deus, vigília após vigília, e aqui e ali Deus dava uma palavra para o abençoado. Aí você pergunta, e aí pastor? Olha ele ali, ó, Marcão. Olha, aplaudir Jesus. E emprega, não sei nem se é centenas, mas dezenas eu tenho certeza. Dezenas de pessoas, ele não tinha um emprego. Ele chorava pedindo a Deus um trabalho. Chorava pedindo a Deus um emprego para sustentar a família. Para pagar uns compromissos passados quando ele quebrou. Era um grande empresário. Aí Deus faz, meu filho, tu é fiel? Então tu vai ver como eu sou fiel também. Eu vou fazer na tua vida infinitamente mais daquilo que você pede ou pensa, segundo o poder que opera em mim. E hoje, eu já fui lá na empresa dele, foi quando eu estava reformando. E depois eu fui mais umas 2 vezes lá no Gama, e está expandindo. E quando para outras cidades, quando eu cheguei lá, gente, pensa um cara que ficou super emocionado, que eu conheço a história dele, eu conheço a luta desse homem, a luta dessa mulher, para ter o mínimo necessário de sobrevivência para a família dele. Mas ele estava aqui, ó, servindo empresário, cara, um grande empresário de cursos técnicos, está ali. Meu filho, quantos funcionários você tem? De uma unidade? Ou das duas já? Das duas. 90 e poucos empregados. Você sabe o que é você pagar 90 e poucos empregados? Em cargos sociais. Administrar.
Ah, meu querido, permaneça fiel. A sua vez chegou. A sua vez chegou. Era para ele estar lá? Aos olhos dele, não. Aos olhos do sócio dele, não. Mas aos olhos de Deus era. Deus chamou um cara para ser sócio sem R$1. Sem dinheiro. Agora a pergunta que não quer calar: você tem segurado as promessas de Deus ou tem deixado-os para lá? Afinal, pastor, eu escuto isso, gente. Eu escuto. Me dá uma tristeza. Mas Fábio, me dá uma tristeza. Gente, a gente está aqui como boca de Deus, seja eu ou qualquer um outro que toma esse púlpito, para ser a boca de Deus para a sua vida. Aí as pessoas passam por lutas. Eu vejo. Eu sou testemunha de Deus levantar profetas aqui, pastor Silva. E até a própria palavra diz: eu tenho essa bênção para você, para você, para você. Aí a bênção demorou, vou embora, vou cair fora, eu desisto. Afinal, né, são muitas lutas. Meu irmão, não é assim que devemos agir. Você sabia que Deus tem lugar de honra para você? Ele tem lugar de honra. Devido ao nosso horário, eu vou encerrar essa mensagem aqui, mas domingo eu completo ela. Amém, meu pastor? Não sei nem quem é que vai pregar domingo, está aqui na escala, mas já está avisado, né? Não, rapaz, a gente não só rói osso não, tem um filezinho, a gente pode mandar. Né? Domingo eu quero concluir essa mensagem, mas eu quero pedir a você que está passando aí por uma situação muito difícil na sua vida, a lembrar daquilo que você ouviu agora. Tinha outras pessoas naquela época, claro, como na época de hoje, tinha outras pessoas, tinha sim, mas Deus não tem compromisso, Ronald, com outras pessoas. Deus tem compromisso com seus filhos. E eu queria pedir à igreja que fechasse os seus olhos, orasse, porque esse é um dos momentos também muito importante. Eu quero fazer um convite para você, e eu diria que é o melhor convite da sua vida. A rainha Esther, ela adorava o único Deus. Deus era o único Senhor da sua vida. Por isso Deus abre e abençoa a vida dela. Eu queria perguntar se tem alguém entre nós aqui que ainda não entregou a sua vida para Jesus. Pastor, eu quero entregar a minha vida para Jesus. Eu preciso ter experiências com Ele. E só tem uma forma de eu ter experiência com Jesus, é Ele habitando dentro de nós. Tem alguém aqui nesta manhã que ainda não entregou a sua vida para Jesus e gostaria de entregar a sua vida? Olha o que é que Jesus diz na sua palavra: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Essa decisão de entregar a vida para Jesus é só sua. A palavra do Senhor diz: quando ouvirdes a voz do Senhor, não endureça o seu coração. Tem alguém aqui? Não, eu quero me realiançar com o Senhor. Eu já andei com Jesus e agora eu estou afastado. E eu quero me reconciliar com Ele. Eu quero orar por você. Onde você está? Levante a mão, eu quero ver você. Glória a Deus. Glória. Tem mais alguém? Glória a Deus. Tem mais alguém aqui no nosso meio? Não perca essa oportunidade. O mesmo Deus de Esther está aqui para operar o maior milagre, que é o milagre da salvação. Eu sei que tem mais pessoas aqui. E eu não vou insistir para aumentar números. Não tem nada a ver com isso. Isso é coisa de Deus.
Mas eu vou insistir para você não perder a oportunidade. Diga, levante suas mãos, diga, eu quero entregar a minha vida para Jesus. Tem mais pessoas aqui, eu sei que tem. Pastor, eu quero andar com Jesus. Eu quero viver mais perto dele a cada momento da minha vida. Não retarde a bênção que Deus tem para você. Ninguém pode impedir de você ser abençoado a não ser você mesmo. Tem mais alguém? Tem mais alguém? Estenda aí, levante suas mãos, ou uma das suas mãos, onde você estiver. Senhor, eu quero me reconciliar contigo. Eu quero entregar minha vida para o Senhor. E eu quero orar por você. Quero colocar a sua vida diante do Senhor. E o Espírito Santo vir habitar dentro de você. Tem mais alguém? Eu sei que tem, mas você é livre. Como a própria palavra diz, eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir e abrir a porta é a porta do seu coração. Ele vai entrar. E quando ele entrar, ele vai mudar a sua vida. Aquilo que jamais você poderia fazer, ele pode. É a última vez. Você quer entregar a sua vida para Jesus? Eu quero orar por você antes de orar pela igreja. Levanta de suas mãos. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero pedir um favor a vocês dois. Vocês que estão mais próximos dessas duas pessoas, tragam ele até aqui, o altar, por favor. Até aqui, para a gente orar por eles. No nome de Jesus. Venha cá.